Eu deste outro lado da vida. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 31. Intenso aprendizado. Adentrando o pavilhão do restringimento, não pude deixar de recordar um texto que está inserido no livro Imagens do Além, edição do ID Araras, São Paulo, de autoria de Eigorina Cunha, hoje já desencarnada, sob a supervisão doutrinária de Chico Xavier. Quando apresentamos ao nosso Chico Xavier o desenho do restringimento, ele nos disse: Eigorina, é isso mesmo restringimento. O processo é mais lento, tratando-se de reencarnação compulsória nesta categoria de espírito. Leva mais de um ano para completar o restringimento. Assim se inicia a fase do sono letárgico. O corpo espiritual vai se despojando da matéria grosseira, ficando perispírito sutil, sem trazer-lhe prejuízo algum. Por exemplo, a cobra que deixa a casca. Olhando-nos com uma pausa, acrescentou depois: Este despojo grosseiro é enterrado em lugar próprio, num cemitério. Apontando depois o desenho do resultado do restringimento, que tem a forma ovalada lembrando uma pastilha, nos informou: Quer seja a senhora ou mãe solteira, se não tiver no ventre materno o sêmen espiritual, não há fecundação pelo espermatozoide. Há concepção espiritual e a material. O espírito, portanto, antes de reencarnar materialmente, reencarna espiritualmente. É uma variante da reencarnação no mundo espiritual que, infelizmente, por falta de maiores reflexões, muitos prosseguem contestando. O pavilhão do restringimento, que podemos denominar de grande estufa psíquica ou, grosso modo, de chocadeira, mantém os espíritos, candidatos a um futuro corpo na Terra, em condição letárgica, por tempo variável. Alguns são conduzidos à reencarnação, daí a semanas ou meses, e outros daí a alguns anos. Tendo que vestir-me com uma roupa adequada, aliás, todos nós que ali estávamos, parecida com a vestimenta de um médico na UTI dos grandes e mais organizados hospitais, tivemos acesso a um dos muitos laboratórios de criogenia, contendo centenas e centenas de espíritos, em reduzíssima forma em seu corpo espiritual, qual se não passassem de pintainhos em potencial. Estou entendendo agora, exclamei, como se estivesse conversando sozinho. O que disse, doutor? Perguntou-me Clarencio. Estou entendendo agora a pergunta que Nicodemos endereçou a Jesus sobre a questão de nascer de novo. Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Realmente, doutor, concordou o ministro. Está aqui a resposta à questão proposta pelo inesquecível doutor da lei ao Divino Mestre. Não ouvidemos ainda que, no final de suas considerações a Nicodemos, Jesus frisou: Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Ainda hoje, doutor, aduziu André, muita gente haverá de imaginar que o fenômeno do restringimento não passa de ficção científica em mera criação literária. Convenhamos, no entanto, ponderou Odilon, que é muito difícil admitir que o espírito possa reduzir-se a uma pastilha ou a um corpo aproximadamente do tamanho de um grão de arroz. É o tamanho do embrião quase ao final do primeiro mês
de gestação. Depois cresce feita abóbora, chegando a pesar algumas arrobas, gracejei. Continuamos a caminhar com reverência por entre aquelas pequenas estufas iluminadas, cuja temperatura era muitos graus abaixo de zero. E não controlando a curiosidade, indaguei. Esses espíritos são de primária evolução? Não, doutor, não são de primária evolução. Tomou André a iniciativa da resposta. Porém, são espíritos ainda incapazes, por si mesmos, de cuidarem do próprio futuro. Muitos aqui chegaram sem maior lucidez de seu desenlace físico. Espíritos na expectativa inconsciente de que sejam adotados por quem queira lhes servir de genitores no orbe terrestre. Difícil entender tudo isso, exclamei, mas não é impossível. Emendei em seguida. Espíritos existem, prosseguiu André, que dispensam esse preparo laboratorial, o que não significa, porém, que venham a reencarnar em melhores condições do que esses que aqui se encontram. Aqui, o restringimento é assistido, no entanto, nas imediações da Terra. Muitos experienciam o restringimento por força das circunstâncias. Aqui, ele acontece etapa a etapa, sem traumas para o espírito. Mas, acrescentou Clarencio, muitos espíritos voltam ao corpo submetendo-se ao restringimento de improviso, como alguém que se vê vítima de uma morte súbita, acometido por uma descarga elétrica de alta voltagem. Trata-se de uma reencarnação um tanto traumática e muitas vezes não programada pelo casal que lhes servirá de pais. No fenômeno da reencarnação, em qualquer dimensão em que se dê, cada caso é um caso, sentenciou Odilon. Tivemos, comentei, a oportunidade de ler o que André escreveu no seu excelente livro Missionários da Luz, no capítulo dedicado à reencarnação de Segismundo. Notei que entre aqueles diminutos corpos ovoides, talvez sejam assim mais apropriadamente denominados, que naturalmente tivessem regredido a uma forma subhumana. Alguns se apresentavam mais inchados que outros. Estão mais maduros, doutor, explicou Clarencio. Esses, que o senhor observa um pouco mais crescidos, são os que, primeiro, serão encaminhados à gestação no útero materno. Todos os dias, companheiros nossos, técnicos no assunto da inseminação, encaminham dezenas deles à reencarnação. Vale ainda ressaltar que alguns deles serão conduzidos compulsoriamente a uma nova existência no corpo carnal. Claro que desejariam reencarnar em outras condições, para as quais, todavia, não se encontram preparados. Eigorina, comentei, no livro que escreveu sob a orientação de Chico Xavier, fala em cemitério. Sim, há época de corpos espirituais grosseiros, à semelhança do que acontece na Terra, com os corpos materiais que perecem. Efetivamente, eram enterrados. Hoje, no entanto, possuímos fornos crematórios ultramodernos, nos quais os corpos espirituais daqueles que morrem em nosso lar são incinerados, com as cinzas entregues à família. Quando não possuem família, as cinzas são lançadas em diversos campos, para que os seus elementos voltem a fazer parte do patrimônio da natureza. Tudo isso é muito interessante, disse Odilon. Creio, doutor, que para nossa melhor compreensão deveríamos passar aqui vários dias acompanhando alguns processos. Você tem razão, concordei com o amigo. Não obstante, pelo menos desta vez, o tempo de que nos dispomos é curto.
Os nossos compromissos na região que habitamos estão à nossa espera, e tão complexos são. Estávamos quase chegando ao fim da rápida visita, quando tornei a perguntar: Clarencio, podemos dizer que esses espíritos, aqui assim condensados, são espíritos comuns? Sim, respondeu. Todo espírito com algum mérito e avanço intelectual já consegue reencarnar de maneira mais prática, não nos esquecendo, todavia, daqueles que, conforme falamos, precipitam o seu regresso, quase que forçando as portas do renascimento. Esses últimos estarão à mercê das circunstâncias. Deixe-me tentar ser um pouco mais claro, falei. Se eu estiver errado, você ou o nosso caro André, por favor, me corrija. Muitos espíritos que vivem nas proximidades do orbe terrestre desencarnam por lá e então, mecanicamente, reencarnam? Posso dizer que é assim que acontece ou não? Perfeitamente. Não somos muitos os encarnados que, por exemplo, desencarnam sem qualquer assistência da família e dos amigos, cujos corpos, muitas vezes, sequer conseguem ser identificados nos necrotérios, ganhando então uma vala anônima? Esses aqui, continuei sabatinando, desencarnaram em nosso lar? Nem todos. A maioria desencarnou na Terra e aqui chegou em precárias condições. E mais, os corpos espirituais grosseiros que deixaram no orbe ou nas proximidades dele entram em estado de natural decomposição e se desintegraram. Muitos encarnados fazem a reentrada no mundo espiritual à semelhança de fetos. O pavilhão de restringimento é uma maravilha, sem dúvida, mas tenho absoluta convicção de que muitos haverão de considerar isso tudo fruto da imaginação. Como fruto da imaginação era, pontificou Clarencio. Alguns anos atrás, a fecundação in vitro, humana e animal. Quando é que alguém poderia supor que uma célula fecundada, que a rigor transporta o espírito ou a inteligência, pudesse ser implantada no útero materno? Sim. E nos próximos tempos, ninguém será capaz de prever o que a ciência há de conseguir avançar no campo da genética, trabalhando em nome das leis divinas, para que o corpo humano seja cada vez mais íntegro, ensejando ao homem uma experiência física mais longa e, consequentemente, mais proveitosa no planeta.